Nós geralmente fazemos uma preleção, uma palestra aqui na casa e no final ouvimos uma mensagem de um dos orientadores aqui, do Dr. Leocádio ou da irmã Marina Fidelis, em geral, né, no áudio, no final, antes de entrarmos para o passe. Porém, há algum tempo, mais ou menos um mês, eu ouvi uma mensagem do irmão Leocádio e eu achei que valeria a pena nós trabalharmos essa própria mensagem aqui de uma forma mais profunda. Porque apesar de todas as mensagens do irmão Leocádio e da irmã Marina serem mensagens que trazem informações extremamente valiosas, nessa mensagem o Dr. Leocádio trouxe um compilado de diversas orientações para nós, que ele disse que são instrumentos para nos proteger enquanto encarnados aqui na Terra. Então ele traz diversos instrumentos para que nós possamos nos proteger de uma forma mais intensa enquanto estivermos encarnados aqui na Terra e aproveitarmos melhor o nosso tempo aqui, de uma forma mais produtiva e com mais equilíbrio, né? Especialmente em momentos, às vezes, de desequilíbrios, de crises. Esses instrumentos são extremamente valiosos. Então, como a gente às vezes ouve, né, de uma forma assim, muitas informações, a gente ouve, mas não consegue captar tudo. E aí a gente vai embora e acaba esquecendo essas informações tão importantes e tão valiosas. Então eu transcrevi essa mensagem, eu vou ler inteira essa mensagem dele, e depois nós vamos trabalhando ponto a ponto cada um desses instrumentos. E ao final a gente ouve a mensagem falada por ele, que também é muito válida. Então eu vou ler essa mensagem, ela foi feita no dia 28 de outubro de 2013, mais de 10 anos atrás. E ele diz o seguinte: quem vive na Terra tem alguns instrumentos básicos para se proteger. E um instrumento básico para se proteger é o pensamento. O primeiro medicamento para qualquer doença é o pensamento. Eu vejo que os irmãos, ao invés de imediatamente aglutinarem forças e fazerem a composição da melhor maneira possível para o equilíbrio, saem atrás de médicos ou saem imediatamente atrás de curandeiros ou outras pessoas. E isso é muito grave, porque a partir do momento em que os irmãos abandonarem a possibilidade de fazer equilíbrio de per si, os irmãos começam, evidentemente, a aceitar a patologia. Não sei se os irmãos entendem isso. O primeiro medicamento é o pensamento. Outro é a respiração. Qualquer dor, qualquer angústia, qualquer situação de insônia, qualquer incômodo é imediatamente encher o máximo possível os pulmões, segurar um pouquinho e soltar, ou pela boca ou pelo nariz. Fazer isso 12 vezes. Aí vocês vão ver que as dores desaparecem, a angústia desaparece um pouco e vocês começam a melhorar. Tem que fazer o exercício respiratório em qualquer situação. É preciso, quem vive aqui na Terra, ter a chamada memória do equilíbrio. Não é possível ficar com uma ditadura do pensamento negativo. E vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. Alguns de vocês já sofreram tanto por processos que vocês levantaram na cabeça que ia acontecer com vocês, e quem sabe se tivesse acontecido, vocês nem estariam aqui. Então é preciso não ficar programando coisa negativa para o futuro. Quem tem fé em Deus sabe que a prece me conduz até o Criador. E a caridade revela o Criador no seu próprio ser. É preciso não sair desse binômio. Quando os irmãos fizerem a prece, encontrar, se comunicar com o Criador. Quando estenderem as mãos para alguém para fazer a caridade, aí está a revelação integral. É Deus, é Jesus Cristo se revelando. Evidentemente, para que os irmãos sejam úteis ao próximo. Há criaturas que precisam de caridade, de aconchego, de exercício de fé. Então, aconselhamos os irmãos todos a fazer, neste momento,
um pouco de razão crítica, de juízo crítico sobre a vossa estadia na Terra. É fundamental. A situação não é boa. Nós precisamos imediatamente fazer uma campanha aberta, clara, concisa, sobre a cultura da paz. É horrível. Se eu pudesse tirá-los daqui e os irmãos fossem até a Síria, o Líbano, e esses são os países brancos. Não estamos falando ainda porque os países africanos são mortes imensas, às vezes de entupir lago. É horrível a situação, é horrível. Não se tem respeito pela vida, e era preciso que se tivesse mais respeito pela vida. Sem a cultura da paz, não haverá respeito pela vida. Este é o momento que vocês todos estão vivendo de paz armada. É a guerra. E vejo que essa mensagem é de 2013, mais de 10 anos. Nossa, como é atual. é muito. Ainda. Infelizmente. São os homens fortes ameaçando e dizendo que têm nas mãos possibilidade para destruir, como se isso fosse vantagem, vejam, 10 vezes a terra. Vejam a que ponto chegou a força materialista. Como eles desconhecem integralmente o Espírito. Integralmente. O poder de Deus, a presença de Deus, das coisas ao homem e do homem às coisas, nunca será destruído. Pode fazer escaramuça, acontecer alguma coisa, é bomba atômica lá em Nagasaki, Hiroshima, mas está tudo florido lá outra vez. Ninguém, de maneira nenhuma, destruirá a obra do Criador. Não há como destruir. Então, é preciso que vocês todos se filiem a esta força positiva da paz, a esta força positiva da harmonia, a esta força positiva da saúde e abandonem definitivamente qualquer possibilidade de vingança, de ira, de ódio, de ostentação, de luxo. Aqui não tem necessidade disso. Vocês sejam higiênicos, procurem pautar a vida por uma alimentação saudável. Vejam, eu me aproximo muito de vocês e eu vejo que ultimamente aquele diálogo elevado, aquela composição, as pessoas que faziam as universidades particularmente eram os doutores, os bacharéis em direito, os médicos, os engenheiros civis, eram doutores. Eles tinham diálogos elevados. Eu vejo que vocês perderam um pouco a possibilidade do diálogo. Hoje, grande parte de vocês tem mais conhecimento do que um doutor de 1920, quem sabe. Porque vocês têm televisão, rádio, os jornais estão todos aí. O que precisaria, então? Sair do porão do pensamento e elevar-se para um processo mais alto. Não é possível, por exemplo, estar conversando e de repente contar anedotas, ficar derivando o pensamento, diminuindo as coisas que deveriam ser sadias. Como é que alguém será bem assistido se a mensagem é uma mensagem degradante, é uma mensagem que diminui a mulher, o homem, que levanta forças de preconceitos? Não pode uma coisa dessas. Então, a grande proposta para vocês espiritistas é que vocês mantenham um padrão alto. Que vocês tenham diálogo com as pessoas, que vocês façam convenientemente perguntas, respostas, que sejam felizes, alegres, mas que não vivam permanentemente em brincadeiras, que às vezes são até ofensivas a outras pessoas. Não é possível isso. Outro elemento fundamental é a casa de vocês. É muito importante a casa de vocês ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. O quarto onde vocês vão repousar, a sala onde vocês evidentemente permanecem um pouco e vocês ali podem fazer um pouco de reflexão. Então é preciso higiene. Mas não é só uma higiene física, é uma higiene de do ar, do mental. É uma higiene, evidentemente, das coisas todas que envolvem vocês ali. Sem apego, porque vocês vão deixar a terra. Para que ficar apegado às coisas? Mas é preciso equilíbrio, muito equilíbrio. E é preciso que vocês tenham, nessa linha de equilíbrio, um autocontrole. Será que eu devo dizer isso? Para que dizer algumas coisas? Para que nesse momento desmontar pessoas, destruir pessoas? Por quê? Para que se aproximar de alguém e dizer:
Ah, tomei conhecimento que seu filho está preso, é por drogas? É para aviltar a pessoa, a família, para destruir? Vejam, todo pai e mãe sabem, por exemplo, que alguns filhos têm problemas. Sabem, inclusive, que alguns têm problemas mentais. Para que chegar uma mãe e dizer, ele trata-se com psiquiatra, é doente mental? Mas por que fazer isso, criatura? Isso é para diminuir, é para destruir as pessoas. Não deve fazer. Então, eu queria que vocês fossem mais cautelosos, muito mais cautelosos. Até nós, médicos, e os médicos que estão aqui sabem disso, algumas perguntas a gente nem faz, porque criam constrangimento. Como é que nós vamos perguntar para a mãe e ficar asseverando? É porque ele faz uma intervenção aqui. Como é que nós vamos perguntar para a mãe e ficar asseverando? E nós, médicos, já temos uma fama de que o que nós dizemos acontece. Por exemplo, o médico diz que é bipolar, por exemplo. Não gosto disso, porque isso é justificativa para marido surrar a mulher, para a mulher bater no marido, para a criança agredir. Não tem nada de bipolar. Ficar apelidando as pessoas, e apelido nunca foi bom. E todo apelido é infeliz, porque não ajuda em nada. Às vezes é um problema fácil até de resolver, mas ele começa a aceitar que ele é doente mental. Ah, ele pode agredir porque ele é bipolar. Uma hora ele está bem, depois ele não está. Tem que tirar essa história de bipolar imediatamente. Então, por isso, precisa de cautela no diálogo. Cautela. Se detenham um pouco nisso. Outro problema é o da religião. Algumas pessoas vinculadas à igreja vão dizer para vocês que acreditam em imagens, naqueles folhetos, imagens de santos. Por que agredir as pessoas? Isso é um desrespeito com aquilo que ensinaram para vocês e com a própria Constituição, que diz que os cultos religiosos são livres e que as pessoas devem ver. Mesmo vocês não acreditando, mas não precisa destruir ou aviltar a fé das pessoas. Deixem que cada um alcance, evidentemente, a significação da dimensão espiritual, de acordo com as suas possibilidades, o seu possível. E isso é extremamente importante. Depois, eu queria pedir para vocês que vocês fossem mais elegantes, mais cultos, num sentido comportamental. Que vocês fossem pessoas mais responsáveis. Não é possível vocês chegarem na casa dos outros e adentrarem sem serem convidados para quartos e fazerem arruaça na casa dos outros. Não terem um comportamento adequado. Vocês todos estão sempre sendo observados por pessoas mais moças. Como é que vocês sentam, como é que vocês falam, como é que vocês dizem as coisas. Então, o homem é uma cópia um do outro, permanentemente. O que eu preciso, então, se eu quero melhorar a humanidade? Eu preciso fazer o melhor, porque eu serei sempre observado pelas pessoas. É preciso isso. E é preciso que eu tenha autocrítica. Cada um de nós deve ter autocrítica, deve se voltar e perguntar: eu gostaria de ouvir isso que eu vou dizer para alguém? Não, eu não gostaria. Então eu não vou dizer. E eu tenho que ter autocontrole. Porque nós estamos num mundo em que é preciso que se faça a cultura da paz. E cultura da paz não se faz com provocações, não se faz com mentiras, não se faz com ameaças, não se faz de maneira nenhuma com calúnias, com difamações. Cultura da paz se faz com reconhecer no outro que ele é meu irmão, que ele pode estar muito errado. Nos momentos, por exemplo, de maior crise, vocês imediatamente parem um pouquinho e imaginem: ele é igual a mim. Um dia despertará nele a ideia de Deus e ele vai melhorar. Então eu não posso prejudicá-lo de maneira nenhuma. Isso é a cultura, evidentemente, da paz, aonde o núcleo central dessa cultura é o ser humano. É aquele ser humano branco, preto, amarelo, saudável, patológico. É o ser humano. E é a ele que eu vou sempre me dirigir e tentar proteger. Então essa é a mensagem do irmão Leocádio Correia, de outubro de 2013, 28 de outubro, em que ele traz, vocês viram a quantidade de instrumentos para nos proteger aqui na Terra, como ele diz no começo da mensagem. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho cada um desses instrumentos, pontuar para que a gente possa fixar
de uma maneira mais permanente, né? E refletir, sair daqui hoje, refletindo um pouquinho sobre esses elementos todos. Então, o primeiro instrumento que ele traz é o pensamento. E ele diz que o pensamento é o primeiro medicamento. Qualquer situação que nós tenhamos, o primeiro medicamento que nós temos que procurar é o pensamento. Ele diz antes, ele fala, antes de procurar médico, tomar medicamento, porque a gente já sai, né, qualquer situação patológica, qualquer doença, qualquer coisa que nós sentimos, a gente já vai em busca disso. Ele não é contra nós procurarmos médicos e tomarmos medicamento. Ele não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que antes de nós fazermos isso, ou no mínimo concomitantemente, nós devemos ir para o nosso pensamento. Por quê? Nós temos que primeiro conseguir fazer um equilíbrio de per si, como ele fala na mensagem. Né? Porque as doenças, nós produzimos as nossas doenças também em razão do nosso emocional, do nosso psicológico, dos nossos hábitos, enfim, de diversas situações e comportamentos, nós produzimos nossas doenças, sejam físicas, mentais, e tudo começa onde? No sutil. Quando nós manifestamos alguma coisa no nosso físico, é porque isso já começou muito antes no sutil. Isso desde uma gripe até um câncer, enfim, qualquer situação. Né? Às vezes a gente fala assim, mas uma gripe é um vírus que entra ali, né? Então como é que eu produzi? Mas a tua imunidade não estava boa o suficiente para reagir àquele vírus e você não ficar gripado. Né? Por quê? A quantos vírus nós somos expostos todos os dias e não pegamos gripe todos os dias? Né? Então se nós pegamos, é porque alguma coisa na nossa imunidade naquele momento não estava boa. Então a gente pode fazer o quê? Como que a gente usa o pensamento nessas situações como medicamento? Através, primeiramente, da reflexão e meditação. Fazendo essa avaliação do que nós estávamos fazendo, naquele dia aconteceu alguma coisa específica na nossa vida, como nós temos nos comportado, como está a nossa alimentação, nosso sono, a água, enfim, tudo que temos feito, nossa vida social, familiar, profissional, todos os ambientes, a gente faz uma varredura através da reflexão e da meditação para tentar identificar a causa ou o que ajudou aquela patologia a se desenvolver em nós. Porque o médico, remédios, medicamentos, eles nos ajudam sim a nos curar, mas tratam sintomas, efeitos. A causa, em geral, está dentro de nós. E através do pensamento a gente vai buscar então essas causas, através da reflexão e da meditação, para que nós possamos ser agentes ativos na nossa própria cura. Se a gente produz doença, a gente é capaz também de produzir a nossa própria cura. O nosso corpo é inteligente, ele tem uma inteligência, mas a gente tem que usar os recursos desses instrumentos que ele traz, em primeiro lugar, o pensamento. Depois ele fala também da questão da memória de equilíbrio. Ainda dentro do pensamento, nós temos que fazer uma memória do equilíbrio. Ele fala que nós ficamos muitas vezes naquela ditadura do pensamento negativo. E aí, através dessa ditadura do pensamento negativo, que nós ficávamos pensando sempre o pior, faz um exame, aparece uma coisinha, em vez de pensar, não, isso não vai ser nada, ou vamos ver o que é, pode, né, ser alguma coisa fato, a gente já pensa o pior. Às vezes, nem em relação à saúde, mas a nossa vida mesmo, nossa, vai acontecer aquilo, e a gente vai criando esse futuro e plasmando. A Nájula trabalhou algumas semanas aqui, como nós plasmamos as coisas na nossa vida, né? Tudo começa no mental.
Através do nosso pensamento, da nossa imaginação, nós vamos concebendo ideias, vamos plasmando e através da ideoplastia e do plasma, reiterando aquelas ideias até que aquilo acaba acontecendo. Porque a gente vai construindo através do pensamento isso. Então, para a gente sair dessa ditadura do pensamento negativo, ele fala, por exemplo, da memória do equilíbrio. Nós podemos pensar em momentos bons da nossa vida, tentar lembrar ou de momentos bons que nós já passamos, ou de imagens. Então faz uma meditação, depois a gente vai falar aqui da respiração, né? Mas faz ali uma meditação junto com aqui ó, tá a meditação, né? Faz uma meditação e pensa em coisas positivas. Tenta transformar essa ditadura do pensamento negativo, pensando, sair dessa frequência pensando em ou situações que você já passou que foram alegres, que trazem serenidade, que trazem paz para você, ou alguma imagem da natureza, de uma praia, de uma montanha, enfim, de algum momento que você passou. E isso te ajuda a produzir, quando a gente lembra de momentos bons, e isso traz uma paz, uma serenidade, o nosso cérebro automaticamente também produz bioquimicamente elementos que nos trazem o bem-estar, né? A serotonina, enfim, eu não sou da área da saúde, mas a gente sabe um pouquinho de tanto que a Nájila também fala aqui, que a gente estuda um pouquinho. Então esses elementos do prazer, do bem-estar. Então a gente sai daquela vibração, daquela frequência negativa e vai fazendo a memória do equilíbrio. Quando o Dr. Leocádio também trouxe o exercício da psiconeuroimunologia para nós, que é um exercício de respiração com uma meditação, que a gente faz, são 20 minutos, né? 5 minutos iniciais a gente foca e concentra na nossa respiração, só percebendo o nosso corpo e a respiração. Nos outros 5 minutos aprofunda um pouquinho e foca o pensamento no que você quer alcançar na sua vida naquele momento. Né? Então é a cura de uma doença, é saúde, enfim, qualquer situação que esteja vivenciando. Foca no que você quer alcançar, questiona mentalmente, né, para a inteligência universal como atingir esse objetivo. E depois ele fala nos 10 minutos, nos últimos minutos, que a gente aprofunda a respiração e fica respirando de uma forma mais profunda ainda, focando em coisas positivas, fazendo justamente esse exercício da memória do equilíbrio, para sair dessa frequência e até também os espíritos até nos ajudarem de uma forma mais efetiva. Diversas vezes ele falou nas palestras, nas preleções dele, nas mensagens, que como é que os senhores querem que nós ajudemos, né, façamos os atendimentos, se estão numa frequência que às vezes é difícil até fazer a sintonia para conseguir ajudar de uma forma mais efetiva. A ajuda sempre vai acontecer, mas às vezes não é tão intensa quanto poderia ser, porque justamente nós ficamos com essa ditadura do pensamento negativo. Né? E aí ele fala também, aliás, não aqui nessa mensagem de forma específica, mas em outras mensagens, trabalhando o pensamento sobre as afirmações positivas. Quando eu falo afirmações, pode ser mental, não precisa ser necessariamente falada, mas também faladas. Afirmações positivas. E aí, numa mensagem, em algumas vezes já, até para mim e para outras pessoas, em alguns momentos de crise ele passava algumas frases positivas para a gente ficar mentalizando. Eu já trouxe em outras oportunidades aqui uma que ele me passou uma vez, que é: todos os dias, todas as horas, todos os minutos, a cada segundo, aconteça o que acontecer, estou bem e sou feliz. Ou estou saudável e sou feliz. Enfim, cada um pode até adaptar para o que está precisando naquele momento. Mas são afirmações que daí justamente para a gente fazer essa memória do equilíbrio, a memória é algo que a gente já vivenciou, alguma imagem, né? Então uma coisa que você traz do passado já vivenciada. Essas afirmações positivas é do presente para construir um futuro. Então você afirma aquilo que você quer. Em vez de você ficar plasmando o que você não quer que aconteça na sua vida, você começa através do pensamento, das afirmações positivas, a plasmar o que você quer que aconteça, né? Positivando aquilo. Mas a gente tem a tendência sempre o negativo, né? Sempre você liga para alguém, a pessoa não atende, não consegue falar, o que a gente pensa? Já pensa o pior, em vez de pensar o melhor, né?
não quer falar comigo, não está me atendendo, ou já aconteceu alguma desgraça, não. A gente nunca pensa o melhor, né? A melhor hipótese. Ah, deve estar aproveitando aí, esqueceu o celular até desligar dentro da bolsa, né? Então a gente tem que começar a treinar o nosso pensamento para não pensar o pior, para tentar positivar as situações, né? E principalmente o nosso pensamento em relação a nós e a nossa saúde. E a nossa vida, a gente plasmar o que a gente quer que aconteça e sair desse que não quer. Eu até encontrei numa outra mensagem dele, em que ele trata a questão do pensamento, que ele diz, é uma mensagem de 20 de maio de 2016, que ele comenta que os espíritos fizeram uma pesquisa para saber por que nós estávamos ficando doentes, a maior causa das nossas doenças, né? E aí eles falam que não tomar água suficiente, 1,5 litro a 2 litros por dia de água, era um dos principais motivos de nós estarmos doentes. E o pensamento, essa ditadura do pensamento negativo. E aí ele fala que nós temos autoridade e força para eliminar um pensamento que não seja bom. Como que nós eliminamos o pensamento que não seja bom? Trocando por um pensamento que seja bom, pelo que nós queremos, né? Trocando, como eu falei. Eu não sei se todos conhecem ou já ouviram falar da Louise Hay. A Louise Hay, ela é uma escritora americana. Ela passou por muitas dificuldades na infância dela, abusos, inclusive sexuais. Ela tentou até tirar a própria vida. E ela foi vivendo, saiu de casa, acho que se não me engano, com 15 anos. Então teve uma infância, uma adolescência muito difícil, uma vida bem complicada. E até que ela conheceu uma instituição em Nova York, espiritualista, e começou a saber que o título, quando ela encontrou essa instituição, era "Você pode curar a sua vida", alguma coisa assim, nesse sentido. Esse é o título do livro dela, eu não lembro se a palestra que ela viu era esse. Ela escreveu esse best-seller chamado "Você pode curar a sua vida", que é totalmente baseado nas afirmações positivas. E ela faz uma comparação interessante, que ela diz o seguinte, que nós somos como um jardim, né? Então, pense que aqui seja a terra, né? O terreno do nosso jardim, que é a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso subconsciente. E aí ela diz, quando nós queremos, por exemplo, comer tomate, se a gente é um agricultor, queremos plantar, o que a gente faz? A gente pega uma semente de tomate para plantar no terreno. Essa semente, ela se parece com o tomate? Semente é desse tamanho. Tem tamanho de tomate, tem cor de tomate, gosto de tomate, forma de tomate, não tem nada de tomate. Mas a gente sabe que aquela sementinha é de tomate. E o que a gente faz? A gente planta, né, no terreno, aqui embaixo da terra, a sementinha do tomate. E a gente confia que essa semente vai brotar e vai dar tomate. Porque existe uma inteligência universal, e a inteligência da semente, e o terreno fértil, né, que vai interagir, vai fazer com que essa semente rompa e cresça. Mas se a gente colocar só essa semente aqui e deixar ela lá, ela vai nascer e vai virar um tomate? Se a gente abandonar ela lá? O que a gente tem que fazer? Tem que regar. Então a gente vai regar a semente, né? Água. Ela diz que a semente é a afirmação positiva. Mas antes da gente concluir, você vai regar com a água. O que é? A semente é a afirmação positiva. A água é o quê? É a repetição dessa afirmação. Também não adianta uma vez só. Então você tem que diariamente, várias vezes ao dia, repetir essa afirmação. Mesmo que no começo aquilo possa não parecer tão verdadeiro para você, né? Ah, estou bem, estou saudável, estou feliz. E você ainda está meio assim, mas vai repetindo isso, porque isso vai fazer densidade, vai plasmando, vai acrescentando. Então, a gente vai repetindo. E aí, mas basta nós regarmos essa semente aqui para ela crescer? Não. O que acontece? Às vezes vem o quê? Ervas daninhas, né? E podem matar a semente.
né? Se a gente não tirar as ervas daninhas. E quais seriam as ervas daninhas na plantação? Na plantação a gente sabe as ervas daninhas, mas na nossa vida? É o pensamento negativo. É o que a gente assiste. É o que a gente assiste, é a reclamação. As amizades, as companhias. Tudo que está te trazendo alguma questão negativa, né? Reclamação. Então você planta, mas fica, ai, mas está demorando. Ah, não, isso aí não vai dar certo. Você fica duvidando também daquilo. Você não faz com fé, você faz duvidando, né? Não, isso não vai dar. Aí você abre aqui para ver se a semente está lá, né? Aí quando você abriu, tudo que já estava ali encaminhado perde, né? Então, não, né? Então a gente tem que tirar as ervas daninhas, tirar o pensamento negativo. Por quê? Essa inteligência universal, a fertilidade do terreno ali, você regando ali, tirando a erva daninha, a semente uma hora ela vai romper aqui, vai começar a criar algumas raízes primeiro, e aí vai começar a subir. Mas você está vendo esse processo aqui acontecendo? Não. Você está lá, mas já faz uma semana, um mês que eu estou falando aqui, repetindo, e nada está acontecendo, nada mudou ainda. Aí você para. Mas aqui já estava, olha, ela estava aqui. E aí você, né? Ou até cresce, dá uma folhinha aqui, você fala, ah, olha aí, folha, não é tomate. Aí você vai lá e pisa. Né? Então a gente tem um tempo para as coisas acontecerem, não é o nosso tempo, mas elas acontecem. Se você tiver fé, se você tiver paciência, persistência e fizer esse trabalho mental do teu pensamento, plasmando o que você quer com afirmações positivas, trabalhando para não criar ervas daninhas, sem reclamação, sem crítica. Claro, crítica autoconstrutiva sempre é bem-vinda, né? Mas não reclamação, acusação, xingamento, fazendo um trabalho, atentando para o que você assiste, o que você lê, as pessoas que estão com você ao seu lado, como que elas estão, o que elas estão falando, o que você está ouvindo, né? Jornais, televisão, redes sociais, fazendo esse trabalho de limpeza e focando no que você quer, de repente vai surgir o quê? Um tomate. Mas não só um, surgem dois, surgem três, daqui a pouco você está até dando tomate para os outros, né? Então a gente tem que ter isso, e o Dr. Leocádio traz, além da Louise Hay, né? Eu vou colocar, escreveu afirmações positivas. Louise Hay. Ela escreveu esse livro, ela escreveu vários livros, mas esse especificamente chamado Você Pode Curar a Sua Vida. É um best-seller dela e tem vários outros. No YouTube, inclusive, tem várias meditações dela sobre vários aspectos. Quem tiver interesse pode entrar lá, colocar o nome dela, vai achar várias coisas. Além dela, outras filosofias espiritualistas também trabalham muito a afirmação positiva, através do pensamento, dessa repetição. E eu trouxe mais um só para exemplificar, além dela, que é a do Yogananda, que trouxe esse livro, escreveu esse livro, Afirmações Científicas de Cura. E eu vou ler só um trechinho dele, onde ele também está muito afinado com o que a Louise Hay, eu não sei, provavelmente ele é anterior a ela, mas ele fala o seguinte: o poder espiritual da palavra humana. Palavras impregnadas de sinceridade, convicção, fé e intuição são como bombas vibratórias altamente explosivas que, quando detonadas, desintegram as rochas das dificuldades e produzem a mudança desejada. Evite dizer palavras desagradáveis, mesmo que sejam verdadeiras. Palavras ou afirmações sinceras, repetidas com compreensão, sentimento e vontade, seguramente farão com que a força vibratória cósmica onipresente o auxilie em sua dificuldade. Apele a esse poder com infinita confiança, lançando fora toda dúvida. Do contrário, a flecha da sua atenção se desviará do alvo. Quer dizer, lançando fora toda dúvida, né? A erva daninha. Depois de haver plantado a semente da vibração de sua prece no solo da consciência cósmica, não a desenterre frequentemente para ver se germinou ou não.
dê às forças divinas a oportunidade de trabalharem sem interrupção. E num outro trecho, ele fala também: a repetição de afirmações deve ser firme e contínua, para que a força da vontade, da razão ou da emoção seja suficiente para estimular a energia vital inativa e reorientá-la para os canais normais. Não se deve menosprezar a importância dos esforços repetidos, cada vez mais profundos. Na semeadura, o êxito depende de dois fatores: a potência da semente e a adequação do solo. Ou seja, também como o que a Louise Hay fala, bem alinhados. Mas então, em relação ao pensamento, essas são algumas formas que nós podemos trabalhar o pensamento como instrumento de proteção aqui na Terra. Aí, seguindo, ele fala da respiração. E aí ele fala que é o segundo medicamento, né, também. Para a gente fazer 12 respirações profundas, né? Ele já trouxe para nós, como eu já mencionei até, a psiconeuroimunologia, que é um outro exercício respiratório junto com essa meditação focada. Mas o exercício respiratório também, esse é o primeiro de todos que ele nos traz, que a gente deve fazer, que é uma inspiração profunda pelo nariz, segura um pouco o ar nos pulmões, o que for confortável para cada um, e depois solta bem devagar, pela boca ou pelo nariz, o que for mais agradável também para cada um. Pode ser tanto pela boca ou pelo nariz. A inspiração sempre pelo nariz. Tá? Agora, se você tiver com alguma questão, né, tá com o nariz entupido, sinusite, rinite, alguma coisa, faz como for possível. Mas 12 vezes, 12 respirações. Isso é capaz também de nos acalmar, de nos tirar daquele foco negativo e de trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Né? Inclusive, ele fala que nós devemos fazer esse exercício 3 vezes ao dia, quando acordamos, no meio do dia e à noite, né, antes de dormir. Mas qualquer situação também que vocês tenham, de alguma crise, alguma angústia, alguma situação, alguém fez alguma coisa e você se desequilibrou naquele momento, faz essa respiração 12 vezes, esse exercício respiratório, que vai ajudar muito também a equilibrar. Vamos para o próximo, porque a respiração é mais tranquila, né? Terceiro, é o binômio prece e caridade. E ele fala o seguinte, que a prece me conduz até o Criador e a caridade revela o Criador no seu próprio ser. Então nós todos sabemos a força incrível que tem a prece, né? Que é essa comunicação direta com o Criador. E se ela nos faz comunicar com o Criador diretamente, a gente já está numa vibração extremamente elevada que vai nos ajudar também a enfrentar qualquer momento, qualquer situação. E aí, sobre amor sobre a caridade, naquela mensagem que eu falei, que ele falou da água do pensamento, ele também trabalhou um pouco a prece, antes da caridade. Ele diz o seguinte, a doutrina espírita traz para vocês sempre o ensinamento da prece, da expressão que vocês têm que fazer de procurar, naquele momento, uma comunicação com o Criador. A prece é uma ponte, é como se fosse um telefone, em que vocês se comunicam, porque Deus é imanente, está em todos nós. Então, comunica-se nessa imanência e faz a relevância da comunicação com o bem. E quando nós estamos no bem, nos comunicando com o bem, obviamente nós fazemos também sintonia com espíritos do bem, com essa frequência do bem, e isso também nos ajuda a sair de uma situação de desequilíbrio. E sobre a caridade, aí é numa outra mensagem, de 23 de maio de 2016 também, essas duas são de maio de 2016, e que ele trabalha o binômio amor e caridade. E ele diz o seguinte, é muito importante que vocês, médiums, pensem no binômio amor e caridade. Eu sei que vocês todos são provados aqui na Terra, aprovações diversas, com a família, com os parentes, com os amigos,
Algumas vezes o processo provacional é para que vocês tenham caridade, para que vocês olhem para a pessoa com espírito de caridade. E quem sabe imediatamente comecem a fazer um tratamento interno para dizer: você é meu irmão e eu tenho que te amar. Eu sei que é difícil às vezes, mas é preciso que vocês façam uma conjugação entre amor e caridade. A caridade ilumina sempre a vida do homem. Todas as vezes em que nós nos predispomos a um processo de caridade, nós nos iluminamos. E essa iluminação é muito importante, porque começamos a enxergar melhor. Nós começamos a ultrapassar aqueles horizontes que estávamos acostumados a ver. Então é fundamental na vida da Terra o espírito de caridade. E vejam como é importante que ele fala que às vezes que a gente passa pelo processo provacional, algumas provações aqui na Terra, e que às vezes esse processo é justamente para a gente poder fazer uma caridade e alcançar um novo horizonte. Então, se nós estivermos fazendo caridade do nosso dia a dia, nós já estaremos alcançando esse novo horizonte, nos iluminando e talvez até possamos evitar algumas provas, né? Porque então é um instrumento de proteção. Se nós estivermos sempre nos iluminando e alcançando novos horizontes, a gente vai estar sempre nesse caminho do bem, conjugando amor, caridade, olhando para as pessoas com amor. Então, por isso que ele traz também como instrumento de proteção a caridade, além da prece. Aí o próximo é fazer um juízo crítico e racional sobre a nossa estadia na Terra, fazendo uma campanha aberta sobre a cultura da paz. Então, vou colocar aqui. Vou colocar razão, né, esse juízo crítico, razão e cultura da paz. Fazer essa cultura da paz. Aí ele fala para a gente se filiar à força positiva da paz, da harmonia, da saúde, abandonando qualquer possibilidade de vingança, de ira, de ódio, de ostentação, de luxo, e manter uma higiene pessoal e alimentação saudável. Então, quando ele fala para a gente se filiar a essas correntes de paz, amor, harmonia, saúde, e abandonar ira, vingança, o que ele está falando? Para o nosso eu superior prevalecer sobre o eu inferior. Como a Nájila também trabalhou algumas semanas atrás aqui, né? A gente pensar sempre no nosso eu superior, nos sentimentos mais elevados, e tentar não entrar nessas vibrações de vingança, de ira, de raiva. Apesar da raiva ser uma emoção que faz parte do ser humano, e nós muitas vezes não temos como controlar, não sentir em algum momento, mas a questão não é você negar o teu sentimento, né? Se a gente vivencia uma situação que gera esse sentimento, é a gente trabalhar para transformar esse sentimento naquele momento, e isso não perdurar em nós e nós não reagirmos a ele de uma forma negativa, né? Nós termos condições de nos administrar esse sentimento sem revidar, sem uma vingança ou sem alguma ação reativa, negativa em relação ao que estamos sentindo. Tá? Administrando melhor nossas emoções. Vamos para o próximo que tem bastante. Ainda nesse ponto, quando ele fala aqui alimentação saudável, não é só a alimentação do que nós comemos, né? Claro que devemos ter uma alimentação saudável, né? De comidas que sejam benéficas ao nosso corpo, à manutenção do nosso bioquímico. Mas é tudo o que eu leio, o que eu assisto, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu enxergo, o que eu ouço, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, especialmente agora nessa época, né, de internet, de redes sociais, também com o que a gente segue, porque às vezes a gente segue diversas pessoas, canais, enfim, e de repente aquilo entra, você abre ali para ver alguma coisa e tem lá uma situação que você não tem como desver o que você já viu, né? Então avalie as pessoas que você está seguindo. Quando aquilo começar a ficar negativo para você, não for o que você busca para o mundo, para a sua vida e para o mundo, né, consequentemente, será que vale a pena continuar seguindo?
uma pessoa que às vezes traz só informações negativas, só o pior que vai acontecer, só traz sentimentos assim de raiva, vingança, de ódio, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação, essa reflexão, essa meditação também sobre isso, né? E às vezes a gente tem que fazer uma limpeza ali, né? Porque às vezes quando a gente vai alcançando, às vezes em algum momento aquilo fazia sentido pra gente, a gente estava naquilo, mas quando a gente vai alcançando uma consciência maior, às vezes pessoas que a gente até convivia, até era amigas, não é que você vai deixar de ser, vai virar inimigo, não, mas às vezes você tem que repensar, né? Às vezes não seguir ou não está tão atuante na tua vida, tem que fazer essa avaliação e essa reflexão sobre o que a gente ouve, o que a gente segue, enfim. Aninha, principalmente nós temos que ter muito cuidado com essa coisa da inteligência artificial. Ah, sim, tudo na vida. Pode ser, Porque muito positivo veio e tem aparentemente negativo. só para o bem, mas não é o que está acontecendo. Não, mas isso é tudo na vida. Todos nós e tudo na vida. A internet, os avanços tecnológicos vêm, em geral, para o bem. Mas fizeram bomba atômica. Mas você vai dizer que a radioatividade ou tudo é ruim? Não. Quantos equipamentos médicos nós utilizamos com base nisso? Então a gente tem que pensar que tudo é para o bem. Geralmente, às vezes, é desenvolvido às vezes para o bem. O uso somos nós que damos. E por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Pensar em cada um de nós. O equilíbrio que eu acho mais difícil quando você fala é essa coisa do equilíbrio entre as pessoas que já são próximas, se está sendo uma intimidade boa, se é preciso se afastar um pouco. Isso eu acho muito complexo. Que se trabalha isso um pouco já na análise, psicanálise. A complexidade é parte do universo, né? E às vezes também a gente tem que ver que geralmente aquelas pessoas com quem a gente tem mais dificuldade, às vezes, de nos administrarmos, ela é um espelho de nós. Ela mostra uma, vamos dizer, debilidade ou alguma fragilidade que nós temos ainda em nos administrar perante algumas situações. O nosso e às outro vezes, lado. e o nosso exercício aqui é de aprender a nos administrarmos nas dificuldades, mas não quer dizer que você tenha que ficar sendo exposta. Se você ainda não tem aquela condição, você tem que identificar que você ainda não se administra bem. Por que eu não me administro bem com essa pessoa? O que ela faz? Ela é assim. Isso não faz bem. Então, para mim agora ainda não é o momento de eu continuar. Até que aquilo não faça mais significação para mim, porque quando você também está num patamar muito diferente, automaticamente, por uma questão de sintonia e vibração, a tendência é se afastar, né? Porque o universo é inteligente. E ela mesma, às vezes, não se sente mais porque ela vai querer, às vezes, falar mal de alguém, né? Você não vai dar mal, não quero falar mal, colocar os limites. Ela mesma, não vou falar com ela porque ela não quer mais saber disso. Ela vai procurar quem esteja, faça afinidade com ela, com os objetivos dela. Né? Então, é um trabalho nosso de aprendizado também. Né? Aí, além, então, fazer essa cultura da paz. O quinto é ter um diálogo elevado e autocontrole. Ele fala, né, que antigamente as pessoas tinham diálogos mais elevados. O eu superior nos diálogos às vezes prevalecia e que a gente às vezes, hoje em dia o mundo está muito fazendo piada de tudo, qualquer conversa é meme, é piada, coisas sérias, né? Tudo vira ironia, vira deboche, vira piada, ou apelidos, dado de uma forma pejorativa, que às vezes é até ofensiva para as pessoas. Ele dá os exemplos, né, de perguntar para as mães se o filho está preso, se é doente mental, que a gente tem que ter um autocontrole. Qual é o objetivo de fazer uma pergunta dessa para uma mãe? Né? Ou às vezes para alguém você está ali fazendo uma pergunta, mas por trás você está querendo
né, cutucar, o que você quer, qual é o teu objetivo de perguntar aquilo, que diferença aquilo, você saber daquilo vai fazer na tua vida, né? Você só vai estar ofendendo a pessoa. E também a gente ter esse autocontrole para não fazer brincadeira de tudo, ter uma seriedade maior, sermos alegres, sermos felizes, mas ter esse respeito, a capacidade de um diálogo mais elevado. Ele fala sair dos porões do pensamento, né? Sair do porão do pensamento e elevar-se para um processo mais alto. É prevalecer, né, esse eu superior, sair dessa ironia, piada, meme. Pra gente também, a gente fala assim, muitas pessoas falam, o Brasil não sei o quê, o Brasil não é sério. Não é isso, a gente tem que pensar, se a gente quer construir essa mentalidade de seriedade, nós temos que agir com essa seriedade. Agir de uma forma mais ética, mais moral, porque tudo está em tudo, né? O micro está no macro. Então o que a gente quer nos nossos diálogos, o que está no Brasil está no mundo inteiro. Então a gente não tem que ficar dizendo Brasil, a gente tem que valorizar o que há de bom no nosso país e no mundo inteiro também. E fortalecer, fomentar o que a gente quer, para construir esse mundo pacífico, amoroso que a gente busca, né? Ter mais empatia também, antes de falar alguma coisa, perguntar, eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar da pessoa, eu gostaria que me perguntasse isso ou que dissesse isso, e aí a gente já vai fazendo essa avaliação e esse filtro, tá? O sexto que ele traz, manter a casa em equilíbrio. Então, casa em equilíbrio. O irmão Green, numa das aulas, o irmão Green é um dos orientadores da SBE aqui da casa, ele falou que a casa constrói o homem e o homem constrói a casa. Por quê? Tudo que está no nosso interior reflete na nossa casa. E como nós mantemos a nossa casa também interfere no nosso interior. Então, se a nossa casa é uma casa desorganizada, bagunçada, suja, provavelmente, internamente, nós também estamos nesse estado. Então vamos olhar, se eu não estou bem, se eu não estou no meu melhor equilíbrio, como é que está a minha casa? De repente, organizando as gavetas, começando a fazer aquela limpeza de armário, gaveta, limpeza mesmo, passar um pano no chão, ver, né, tá caindo aos pedaços, o teto tá assim, né, talvez precise de uma pintura, se tiver condições de fazer. É importante nós mantermos a nossa casa em equilíbrio. Não precisa ser uma mansão, pode ser a casa mais simples, mas com higiene e equilíbrio e organização. Porque isso ajuda também a nós nos mantermos em equilíbrio, higiene e organizados. Coitado dos acumuladores. Pois é, ele fala também de desapegar, né, que não precisa ter apego, que nós temos que doar, porque quando nós doamos também, a gente, além de estar fazendo caridade, porque estamos doando o que nós não usamos ou que não é mais útil para nós, né, a gente está fazendo essa limpeza também. Então a gente está fazendo o equilíbrio da casa e praticando também uma caridade. Então é extremamente importante. O sétimo, ele fala sermos elegantes, cultos e responsáveis no sentido comportamental. Vou colocar comportamento aqui. Porque, como ele diz, nós somos referenciais para outras pessoas. O mundo é construído, um copiando o outro. Não uma cópia que um é igual ao outro, obviamente que não. Mas um é referencial. Quantas vezes nós vimos os filhos pequenininhos imitando os pais, né? Alguma coisa que o pai faz, de repente o filho está fazendo igual. Porque a gente vai pegando por referência, exemplo, as pessoas, né? Primeiro nossos pais, às vezes professores, colegas, pessoas na rua, né? As crianças chegam das escolas, às vezes, falando alguma coisa que nós nunca falamos em casa, e aí você vai falar, mas de onde que tirou isso? Porque alguém falou. E aí a gente fala, mas o que é isso? A criança nem sabe o que é, mas está repetindo. Né? Então a gente tem, como ele disse, se nós queremos melhorar a humanidade, nós temos que nos melhorar em primeiro lugar. Porque nós estaremos sendo referencial para alguém.
E quando a gente transforma uma pessoa, a gente transforma a humanidade inteira. Então a gente, quando vai praticar alguma coisa, a gente tem que pensar, esse é o melhor que eu posso fazer? Isso que eu estou pensando em fazer, eu devo fazer? Porque às vezes eu quero fazer algo, eu posso até fazer aquele algo, mas eu devo fazer? E a gente tem que fazer essa reflexão. Nem tudo que eu posso e que eu quero, eu devo. E aí a gente começa a fazer essa filtragem no nosso comportamento, para a gente melhorar a nós mesmos e a toda a humanidade. E aí, vamos lá, o último dele aqui, que na verdade nós já falamos que é a cultura da paz. Eu vou colocar de novo porque é muito importante. E ele cantar aquele aqui. E ele fala que a cultura da paz não se faz com ameaças, não se faz com acusações, não se faz de forma nenhuma você destruindo o seu irmão. Ele fala, mesmo que alguém erre, e erre feio mesmo às vezes, alguma situação que para você é um erro, a gente não pode destruir as pessoas, a gente tem que combater as ideias e não pessoas. Né? Porque ele fala, quem sabe nós já praticamos o que aquele nosso irmão está praticando agora e que pra gente é errado. Porque nós já, a custa, no investimento de toda a humanidade, de toda a nossa evolução, a gente já alcançou que aquilo não é o melhor, não é ético, não é moral, não é o melhor a se fazer. Então, nós, com a contribuição de todos, alcançamos isso. E se algum outro irmão ainda pratica aquilo, e nós já alcançamos que aquilo não é o melhor, nós somos até missionários em relação a ele para ajudá-lo a sair dessa situação, para alcançar e se sensibilizar a não fazer mais isso. Nem que a nossa ajuda seja através da prece, porque às vezes a gente não pode falar diretamente, ou contribuir, ou às vezes a gente não tem nem contato com aquela pessoa, mas a gente vê, às vezes, por exemplo, pode ser um político, pode ser uma pessoa que a gente veja, que seja uma figura pública, e a gente veja não seja o melhor na nossa avaliação, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, pode rezar por aquela pessoa, e obviamente, se não for o melhor, nas próximas eleições não votar nela, né? E exercer a cidadania, né? Porque tem pessoas às vezes, esse é tudo ruim, é o pior, mas a tua omissão não é isenção, porque a tua omissão vai gerar um resultado e você vai ter que submeter aquele resultado. Então que a gente possa fazer sempre o melhor, né? Então esses são os instrumentos que o Dr. Leocádio trouxe pra gente nessa mensagem maravilhosa, que eu achei que valia a pena a gente destrinchar ela aqui hoje. Mas terça-feira, quando eu estava vindo para cá para fazer essa palestra, antes de sair de casa eu vi um vídeo e eu achei muito interessante, porque esses instrumentos, eles não são taxativos, não são só limitados, né? A gente tem vários instrumentos para nos proteger aqui na Terra. E nesse vídeo é de um médico, ele foi presidente da Unimed de Santa Catarina, ele sofreu um câncer, teve um câncer, né, ele até já desencarnou, mas durante o tratamento de mais de 2 anos, um câncer de pâncreas, ele proferiu algumas palestras e fez também inúmeros trabalhos de prevenção para as pessoas, uma pessoa iluminada. E esse vídeo que eu assisti é de um evento da Unimed para médicos e que ele traz mais 2 elementos fundamentais. Eu queria só deixar aqui, eu vou passar o vídeo dele para a gente assistir, que é a fé em Deus, que está dentro da prece, que o Dr. Leocádio fala, né? Não é um elemento, um instrumento novo, mas... E a gratidão. A gratidão é muito importante, e a gratidão pelas coisas mais simples da vida. É a gratidão por estarmos aqui, por acordar, por tomar banho, por ter uma comida no prato, por abrir os olhos e enxergar, pela natureza. Assim, a gente tem que valorizar, reconhecer, valorizar e agradecer as coisas mais simples, porque a gente recebe tanto e a gente não está nem atento a isso. E a gente não tem que esperar
perder, por exemplo, saúde, para agradecer e reconhecer que a gente tinha saúde antes. Né? Então eu vou ver se está ligado, Sérgio. Deixa eu ligar aqui para ver se... Desligou a televisão? E aí, depois que a gente assistir, a gente ouve essa mensagem do Dr. Leocádio que a gente trabalhou, tá? E aí depois vamos pro palco. Eu já tinha colocado, mas... O meu assessor para assuntos aleatórios e tecnológicos está aí, ou se eu precisar, vou acionar. Deixa eu ver se agora vai. Nem precisei, hein? E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Estão ouvindo aí atrás? Imagine, né, um discurso de abertura de um evento como esse. E eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem. Porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir, acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta, gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede, meu Deus, eu só queria ter uma noite de sono. E você já não tem mais. Não consegue. Aí você lembra como era bom dormir. Meu Deus. Banho no chuveiro. Tira a roupa, vai pro chuveiro, aquela água, lava. Porra, que maravilha. Mas a hora que você tem uma bolsa de colostomia, eu não tenho. Um infusor de químio, um acesso venoso, que você está todo cheio de plástico, e você vai tomar banho, não dá para molhar aquelas coisas. É uma droga aquele banho. Você lava metade fica sem lavar. E aí você lembra o dia que você entrava naquele chuveirão e você tomava banho. A gente não agradece por dormir, por tomar banho, né? Não agradece, porque a gente esquece. Quando você sai de casa, sobe um morrinho, vai trabalhar, cheio de coisa para fazer, chateado com os compromissos, vai embora. Mas quando se tenta fazer isso, você tem que parar 3 vezes para dar uma respirada. Mas é tão pertinho, mas não vai mais. E aí você lembra de agradecer pela época que você fazia isso e que era tão tranquilo, que era tão bom. A semana cheia de trabalho, tanta reunião, tanto compromisso. Olha, que saco, não dou conta, não aguento mais essa vida. E vou dizer para vocês que, para mim, a semana boa é a semana que não tem químio. Puta, não vou ter que ficar 12 horas no hospital. É só trabalho. Trabalho é ótimo, é maravilhoso. A gente reclama. Então, gratidão. Não esqueçam nunca de agradecer. Você não sabe a hora que você vai ser sorteado. O segundo aspecto, a jornada. A jornada é outra coisa. A gente passa a vida nessa correria do dia a dia, não é diferente disso. De vez em quando a gente dá uma risadinha, alguém, outro, mas a gente esquece, e Deus ele fica sempre meio que de lado da nossa vida. E a gente vai tocando. É como um grande teatro, você está sentadinho lá no fundo, mexendo no celular, e a vida, como ela é, está acontecendo aqui no palco. E está tudo certo. Só que de repente alguém olha para você e diz, ô, você, vem cá. Agora é a tua vez. Você não é mais apenas um cara que vai ficar assistindo. Tu vem pro palco, agora é a tua história que vai passar aqui. E ela vai mudar, tá? Tu agora é o ator principal.
e o desenho para você é outro. Então, aí você se desespera e quer compensar tudo que você não fez na vida. Que você não criou vínculos, você não ensinou Deus para os teus filhos. Vocês não imaginam a importância que é a família e os filhos num momento pesado. O quanto eles são importantes, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos erguem quando a gente está caído. Então, não deixa para criar esse vínculo muito tarde na tua vida. Às vezes não dá tempo. E finalmente, o maior dos paradoxos, que é razão e fé. Eu acho que para a gente que é médico, esse é um negócio que me deixa louco. Eu vou para São Paulo, o médico olha o exame, está feio. Ali. Opa, tem um tumor novo aqui, está invadindo ali. Mas assim? É assim. É sem dó. E aí, por outro lado, Deus vem e te diz: mas meu filho, eu já te disse, você não vai morrer. Eu estou cuidando de tudo. Tenha calma. Não vai ser no teu tempo, vai ser no meu tempo. Mas vai ser. Vai dormir. Eu estou cuidando de tudo. Acredite. Tenha fé. E a cabeça fica louca. Porque é difícil para a gente ter fé. Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois de tudo isso, a gente mistura e a um caminho. Não tem dois. E é o caminho da fé. Ele está muito E emocionado. é por conta desse caminho que é hoje o meu caminho. E eu acredito. Esforço para aprender e acreditar. Eu digo para vocês que se tudo der certo, daqui um ano, eu estou aqui de novo, falando para vocês, mais uma vez, e deixando claro que Deus é demais. Muito obrigado. Bom, eu coloquei até aqui vínculos, né, que ele falou também, da gente criar vínculos com as pessoas. Você pode dizer pra gente qual é o nome dele, pra gente ver o vídeo todo? Esse vídeo, se você procurar Unimed, eu vou falar o nome dele para vocês. Por favor. Ele desencarnou em 2023, tá, já? Alberto Bujelmin Neto. Ele foi presidente da Unimed Santa Catarina. Obrigada. Sim, obrigada. A gente vai ouvir então a mensagem do Dr. Leocádio agora e depois entrar para o pai.